Renato Carvalho, presidente do IBDFAN-DF. Sejam todos bem-vindos. Vejo muitos amigos aqui do IBDFAN que já participam das nossas lives. Hoje a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente, tá? Todo mundo vai entrar com o seu microfone desligado, tá? E o Dr. Christian vai fazer uma introduçãozinha, falar um pouco da parte acessória, e depois a gente passa a palavra para a Ana Valéria, falar um pouco da questão da mediação, falar um pouco do livro, tá? Quem quiser se manifestar e fazer pergunta, pode fazer pelo chat, a gente libera o áudio aqui, tá? Pode ficar bem à vontade. E para iniciar o nosso trabalho de hoje, o nosso presidente da Comissão de Estudos Sucessórios e Planejamento Sucessório, Christian Fetter, nosso querido professor de todos os colegas do IBDFAN, né? A gente até brinca aqui que é o nosso mestre do direito sucessório. Christian, você está com a palavra. Obrigado, Léo. Não precisava exagerar, não. Imagina, estamos aqui hoje para aprender mais do que para ensinar qualquer coisa, né? Então, primeiramente, agradecer o convite, dizer que é uma alegria imensa estar dividindo não, é uma divisão desigual hoje, né? O espaço com a Ana Valéria. Vou fazer uma introdução simplória aqui, tranquila, só para tecer algumas reflexões, né, sobre esse processo, né, essa dinâmica sucessória que é tão complicada, né, que pode ser tão litigiosa, né? Então, eu vou falar algumas coisinhas aqui, claro, agradecendo também, evidentemente, o apoio de primeira hora da minha querida comissão, né, que no momento está aqui representada pelo Dr. Gustavo, meu amigo, mas no momento em que eu postei lá o evento, todo mundo apoiou, talvez cheguem ainda ou estejam chegando. Mas sem a comissão de sucessões nada disso teria acontecido. A gente está planejando também novos eventos aí nesse mês, então estamos trabalhando muito, mas sozinho não faria nada. Então, sem a comissão, né, sem o apoio que esses colegas estão dando, a gente não chegava aqui hoje, né? Então, minha gratidão, Gustavo, falar com os demais depois, por favor, estenda este sentimento que eu tenho aqui profundamente, né? Nós temos hoje que falar sobre sucessões e muito, né, nesse plano, né, das soluções extrajudiciais, né, de tentar compor as partes de alguma forma, né, tentar reunir as pessoas que às vezes não se reúnem há muito tempo, né, e como isso é difícil e como é importante esse trabalho pioneiro, me imagino, da Ana Valéria e das coautoras, né, porque a gente fala tanto de mediação em família, e se esquece às vezes que o direito sucessório é só o próximo cômodo, né? Logo depois do direito de família, seja no código, seja na vida mesmo, né? Provavelmente o próximo ramo que nós vamos precisar depois do direito de família é o direito sucessório, já que a morte é absolutamente certa e, lamentavelmente, hereditária, né? Como eu costumo falar. Então, acho que tem o microfonezinho aberto aí, Léo. Aí, o que eu pensei aqui, pessoal, para fazer essa introdução, logicamente não vou dar uma aula de direito das sucessões, porque não cabe, né, ficaríamos muito tempo aqui até para tentar resumir o que é o direito sucessório. Todos aqui sabem, evidentemente. Mas dentro das minhas reflexões, dentro do que eu venho observando, dentro do que eu venho pensando, eu acho que não existe processo que provoque mais inconformismos, né? Não existe ramo do direito que provoque mais inconformismos do que o direito sucessório. Então, eu queria falar brevemente aqui sobre inconformismo, né? Porque eu talvez consiga provar aqui que nem o direito de família provoca tanta indignação. Até porque o número de pessoas geralmente envolvidas num litígio familiar é menor. Litígio familiar, temos lá o ex-marido, a ex-esposa, ex-companheiro, ex-companheira, ou ex-companheiros ou cônjuges homoafetivos, há um filho, dois, às vezes um filho já é maior, nem se mete, né? Mas no plano sucessório, pessoal, a quantidade de gente com quem nós temos que lidar pode não caber na nossa sala de reunião. Quantos aqui já não marcaram reuniões em 2 etapas? Então, primeiro eu vou receber a viúva e 3 filhos, depois mais 4. Depois aquele neto bacharel em direito ou que está no 2º semestre que quer conferir se eu sei mesmo, né? Quantas vezes isso não acontece? Né? O bacharel ou então o aluno ainda que quer testar ali os conhecimentos. O que eu não acho de todo reprovável, de modo algum. Reprovável é eu não saber responder as perguntas que ele vai me fazer, né? O correto é eu saber responder. Tá? Mas então você veja que o primeiro inconformismo com o qual nós temos que lidar, pessoal, é com o inconformismo da própria morte.
Quantas vezes nós já não vimos, e não é filme, não é telenovela, não, as pessoas brigarem com o morto no próprio velório. Eu já vi gente esmurrando o caixão. Por que você me deixou? Por que você foi embora? Brigando com a pessoa falecida, brigando com a própria morte, com a inevitabilidade da morte. Esse inconformismo, ele já é tão brutal que ele pode provocar, inclusive, a morte de outras pessoas. Né? Se nós podemos citar N exemplos de pessoas que morrem pouquíssimo tempo depois do cônjuge, do companheiro, da esposa, enfim, né? Pessoas que decrescem a saúde imensamente em questão de meses. Eu acho que o caso mais emblemático, talvez, seja o da viúva do pintor Amadeo Modigliani, pintor italiano. Quem assistiu a cinebiografia ou leu a história sabe. O Modigliani falece. No dia seguinte, a viúva do Modigliani, grávida, abre a janela do prédio em que moravam e salta do prédio e morre, matando, inclusive, a criança que carregava no ventre. Então, vejam o que é, a que ponto pode chegar o inconformismo com a própria morte. Com a morte da pessoa querida, com aquele plano de vida que foi interrompido. Isso atrapalha um bocado já, né, a compreensão do que vem pela frente. Pessoas que não conseguem vislumbrar o futuro. Né? E isso é normal. Eu não estou dizendo que é algo reprovável. Né? Eu perdi meu pai, tinha 20 anos de idade. O dia seguinte foi assim, para onde eu vou agora? O que raios eu vou fazer da minha vida? Mas, enfim, a gente aprendeu lá em casa, eu era o mais velho, que era necessário viver. Bom, que tal viver? Né? Que tal dar um passo adiante? Que tal seguir em frente e honrar o pouco que a gente aprendeu ali, o pouco que a gente conviveu, os exemplos que a gente teve? Né? Mas esse é o primeiro inconformismo. Talvez o mais grave de todos, mas é o primeiro. Há muito mais. Existe agora o inconformismo, digamos, estou dando nomes aqui, a esmo, né? Mas o inconformismo burocrático. O quê? Agora eu vou ter que fazer um inventário. Não bastasse eu ter passado pelo que eu passei, de perder a mãe, perder o pai, perder o cônjuge, e vou ter que fazer um inventário. Mas como assim? Mexer com a justiça, como se fosse uma coisa, né? Uma caverna escura, como se fosse uma coisa, né? Uma boca de um tubarão, sei lá. Vou ter que entrar na justiça, vou ter que entrar num cartório, né? E aí, isso também, mas puxa, mas os advogados são todos os enroladores, os juízes não trabalham. Aí vem toda uma carga de lugares comuns, errôneos, geralmente, né? Uma carga de pré-compreensões que estão completamente erradas, mas que já se somam ao inconformismo da morte. Logo em seguida, pessoal, teremos um inconformismo financeiro. Tá, só me faltava agora dizer que eu vou ter que gastar com isso. Mas vai gastar e muito, né? Não bastasse as despesas com o próprio em velório, enterro e homenagens, vem pela frente custas processuais ou emolumentos cartoriais, né? Honorários advocatícios, despesas gerais, com o imposto de transmissão. Né? Quantas vezes a gente não ouve, doutor, então vai passar tudo para o meu nome? Olha, até vai, mas desde que você pague o que tem que ser pago. Né? E eu acho, pessoal, que às vezes os honorários cobrados, por exemplo, estou dando uma dica aqui, uma coisa que eu costumo fazer. Eu não tenho dito, diante de tantos inconformismos, eu não tenho dito às pessoas que o meu honorário é uma porcentagem do valor do espólio. Eu faço a conta matemática na minha cabeça e apresento o valor. Porque, em certos casos, parece que eu estou me tornando um sócio da família. Ah, peraí, o senhor vai pegar uma porcentagem de tudo que meu pai construiu? Não, eu vou cobrar honorários, que são de tanto. Mas eu já fiz a conta matemática. Tenho estudado muito tabuada, viu, Ana Valéria? Além de direito, além de mediação, tenho estudado muito matemática. Sabidamente, nós somos fracos em matemática, né? Mas a tabuada do 8, a tabuada do 10, eu tenho tentado aqui fechar umas tabuadas na minha cabeça, ou então peço para ir ao banheiro e faço uma conta rápida na calculadora, volto para a sala com um valor. Mas realmente é um impacto para a pessoa ela saber que vai ter um decote no patrimônio do pai para pagar o governo. Mas esse governo não faz nada por nós, eu vou ter que pagar para o governo. Sim, sinto muito. Né? Vote melhor da próxima vez, sei lá. Vou ter que pagar o advogado, né? Mas é tão simples, é só uma transferência de patrimônio. Então, meus amigos, nós lidamos com uma série de inconformismos, né? Como eu falei aqui, com a própria finitude da vida, com a burocracia, que às vezes não é tão grande assim e é necessária, né? Com honorários, com ter que lidar com pessoas da família com os quais eu talvez não quisesse mais lidar. O senhor está dizendo que eu vou ter que ligar para minha irmã? Se o senhor puder ligar para sua irmã, seria bom, porque ela tem que fazer parte do processo. Ah, mas isso não é um absurdo?
Então, a princípio, não me parece absurdo o senhor ligar para sua irmã para informar que ela precisa estar aqui também, assinar e participar dessa dinâmica toda. O senhor faria isso por mim, porque eu não falo com ela há 20 anos. Então, já há laços fraternos ali que estão sendo esgarçados há muito tempo, destruídos há muito tempo, que agora as pessoas vão ter que sentar na mesma mesa e conversar. Né? Que eu acho que aí isso é grande parte do que talvez a Ana Valéria, né, exponha para nós, como fazer essas pessoas se conectarem e recuperarem ali alguma coisa perdida, um afeto, um respeito, pelo menos, né, Ana Valéria? Pelo menos o respeito ali por 2 semanas para a gente tentar resolver num cartório. Né? E às vezes, pessoal, nós temos que lidar também com penduricalhos, né? Nós temos que lidar com o passado. Então, isso é outro inconformismo que aflige as pessoas. Né? Então, não é só eu perdi meu pai, eu vou ter que lidar com a justiça, vou ter que lidar com... Né? Eu, por exemplo, não era formado, tinha 20 anos de idade, me formei só no ano seguinte. Né? Então, vou ter que contratar um advogado, vou ter que lidar com dinheiro, vou ter que pagar umas coisas. Esse seguro de vida que eu achei que era meu vai ser completamente consumido, né? Com esses valores, então, que vão para essas pessoas aí que supostamente vão me ajudar. Vou ter que lidar com pessoas que eu não gostaria, né? E há mais, pessoal. Às vezes temos que lidar com o passado também, né? Negócios jurídicos que foram feitos pelo meu pai ou que foram mal feitos pelo meu pai e que vão ter que ser recuperados agora. Aquele bem imóvel que ele comprou e não transferiu para o nome, aquela dívida que ainda está correndo, aquele processo que tramita perante a Justiça Federal e que talvez gere um precatório ou um RPV, eu vou ter que me habilitar nesse processo, mas lá é outro advogado, mas eu vou ter que lidar com outro advogado, mas isso é o fim da picada. Então, é muita paulada que a gente recebe nesse momento, né, pessoal? É muita portada na cara, né? Então, é natural que haja uma desconfiança, é natural que haja uma indignação, um inconformismo, né? É natural que as pessoas cheguem ao nosso escritório um tanto destruídas por esse peso todo. E mais, as pessoas estão com pressa. Porque hoje existem 2 coisas, pessoal. Até uns 10 anos atrás, havia uma coisa que todo brasileiro sabia, mesmo sem nunca ter lido um código na vida. E isso permanece hoje. Todo brasileiro sabia ontem e sabe hoje que se ele não pagar a pensão alimentícia, ele pode ser preso. Este é um consenso nacional entre qualquer pessoa leiga em assuntos jurídicos, certo? Muito bem, existe um segundo agora. O segundo consenso nacional é que as pessoas estão sabendo que, se porventura não derem entrada no inventário num certo prazo, podem sofrer uma multa. Elas não sabem bem qual é o prazo, elas não sabem bem como é essa multa, não sabem como é que é aqui no DF, que na verdade não tem ainda, né, pessoal, essa multa aqui, mas pode ser criada a todo tempo, esse é o que eu sempre digo. Mas as pessoas têm esse medo agora da demora. Então, vou dizer a vocês, os últimos, sei lá, 10 casos que eu tive aqui, vou dizer para vocês que 40%, vamos lá, 4 famílias vieram aqui no máximo 2 dias após a missa de 7º dia. Pessoas que vieram aqui ao escritório no 8º dia do falecimento daquele pai e daquela mãe, no 9º dia, no máximo no 10º dia. Os outros 60% vieram faltando 1 dia para o prazo acabar. Porque muita gente deixa para a última hora mesmo, né? Então nós temos hoje as pessoas ultra precavidas e aquelas pessoas que continuam, como eu, que vou fazer meu imposto de renda logo depois dessa minha participação aqui hoje, né? Nós somos assim, nós não vamos mudar, né? Então, devemos mudar, mas ainda não vamos. Ano passado eu tinha comemorado que eu consegui declarar faltando 2 dias. Achei que estava evoluindo, já evoluí de novo este ano, tá bom? A história não dá saltos, a gente chega lá no ano que vem. Tá? Mas o que eu dizia, pessoal, que nós temos então essas pessoas absolutamente entristecidas, absolutamente devassadas, absolutamente se achando enganadas e corrompidas, e enfim. Tá? E não é só uma pessoa. Nós temos visto pessoas que vêm a óbito agora com 70, 80, 90 anos, são de uma geração que teve 6 filhos, 8 filhos, então um filho já faleceu, tem 4 netos, nós estamos lidando com 10, 12, 15 pessoas. Né? Ao multiplicar 12 pelo número de indignações que eu falei aqui, nós temos 40, 50 situações para resolver. Porque o filho 1 está achando tudo isso muito tranquilo, muito normal. O filho 2 não se conforma com a divisão do patrimônio. O filho 3 não se conforma com o imposto. O filho 4 não foi muito com a minha cara. Já o filho 5 me adorou. Achou que eu fui super bem. Na reunião respondi tudo. O 4 está meio desconfiado. Quer ouvir uma segunda opinião? Então, veja. E no meio disso tudo, pessoal,
a gente acaba ingressando com um começo de processo, digamos, né? Uma petição inicial para ficar dentro do prazo, ou um termo de abertura extrajudicial num cartório de notas, apenas para garantir, né, que as coisas comecem a funcionar. A gente começa a reunir esses documentos. E eu vou contar uma história que aconteceu hoje aqui. Eu tenho muita sorte quando eu sou chamado para falar nesses nossos eventos. Sempre acontece alguma coisa curiosa no dia. Então eu asseguro, confio em mim, asseguro a vocês que há 2 horas atrás aconteceu o seguinte comigo. Tem umas 2 ou 3 semanas que nós estamos negociando aqui com alguns herdeiros de um senhor que faleceu. Um senhor que faleceu há 25 anos, tá? A partilha dos bens. Então, as pessoas, são 8 filhos, eu acho. Um mora em Juiz de Fora, um mora aqui em Brasília, 3 moram em São Paulo, enfim, o pessoal está espalhado por aí. Eu já consegui explicar para eles que o imóvel é aqui em Brasília, a escritura pública de inventário extrajudicial do DF é a mais barata do Brasil, né? Já falamos sobre honorários, está tudo convergindo, né? Embora eu não conheça tão bem técnicas de mediação e tal, mas tem uma coisa meio de feeling aqui de tentar compor as partes e tal, né? Muito feeling, mais feeling do que técnica, confesso, abertamente. E aí hoje uma das irmãs me escreveu dizendo, olha, Cristiano, a gente não vai conseguir resolver. Então, de novo, hein, pessoal, 6 filhos, ou 8 filhos, sei lá, um imóvel aqui na Zanorte, 214 Norte, sei lá, um imóvel, 6 filhos, não há cônjuge. O senhor aí faleceu, na época ele já era solteiro, ou já era viúvo, não sei. 8 filhos, um imóvel. O imóvel até vale bem, andei pesquisando e tal. Ah, meu irmão falou que quer ir para o litígio. Foi a notícia que eu recebi agora. A pergunta é, litígio do quê? São 8 filhos, um imóvel, 1/8 para cada um. Nada pode ser mais matematicamente tranquilo do que a divisão desse imóvel. Mas é o que eu vinha falando, pessoal. Aí tem alguém olhando para o passado. Ah, mas uma irmã já recebeu alguma coisa. Aí vamos começar a falar de colação, de sonegação. Ah, mas existem mais bens, não é só isso, né? O pai deixou uma dívida. Então, além de todas essas questões presentes, o processo sucessório muitas vezes abre portas para o passado, né? O filho que recebeu uma doação pode ter que colacioná-la, as dívidas que o pai deixou podem ter que ser resolvidas, né? Muitas vezes, né, pessoal, mas muitas vezes, o pai desse pai já faleceu e nunca foi feito o inventário desse avô, né? Seu avô morreu em que ano? Meu avô morreu em 74 e foi feito o inventário? Ah, não foi, ele não tinha nada. Sim, mas nós temos que mostrar isso. E outra, né, pessoal, a gente lida com conceitos abstratos. Por que fazer um inventário de alguém que não tinha nada? Né? Porque nós temos que comprovar que essa pessoa não tinha nada. Mas, doutor, o senhor está querendo tirar dinheiro da gente. O senhor vai escrever lá o quê? Que ele não deixou bens? E o senhor vai cobrar por isso. Eu mesmo faço isso em casa. Eu escrevo, ele não deixou bens. Mas nós temos que comprovar isso. Né? E nós temos que explicar o que é capacidade postulatória. Que alguns dizem que é reserva de mercado, que isso é um absurdo. Né? Então, nós temos que explicar que nós vamos ter que levar esse pedido ao juiz, nós vamos ter que conduzir esses pleitos todos, essas discussões todas para um tabelião. E é nessa hora, muitas vezes, de olhar para o passado, de discutir questões presentes, né? Opa, temos uma pergunta já aqui, agora eu vi. Léo, desculpe, a lei que determina o prazo para ingresso é o Código de Processo Civil. Tá? No seu artigo, provavelmente 615 ou 16, eu não vou olhar aqui agora não, mas é o CPC, tá? Que prevê um prazo de 2 meses para a abertura do processo de inventário. O Código Civil anterior falava em 30 dias, a Lei 11.441 aumentou para 60 dias e o CPC 2015, muito inteligentemente, que a contagem de prazo em dias é um inferno, transformou esse prazo de 60 dias em 2 meses. Tá bem? O que apenas ocorre, a quem perguntou aqui, que agora já sumiu para mim, é que a aplicação de multa depende de lei estadual. Então, inúmeros estados da federação, agradecendo aqui a pergunta, inúmeros estados da federação possuem leis que estabelecem multa pelo atraso na propositura do processo de inventário. O DF, estranhamente, não tem, já teve essa legislação, foi publicada pelo governador, então, Hollenberg, e meses depois o próprio governador Hollenberg revogou essa lei. Então, não temos essa lei aqui. Mas se houver bens em outro estado, por exemplo, em São Paulo, você não der entrada no inventário no prazo de 2 meses, há uma incidência de 10% sobre o imposto de transmissão. Então, pensar no imóvel de R$1 milhão,
vamos que o imposto seja 4%, 40 mil, mais 4 mil por você ter atrasado o ingresso com a abertura do processo de inventário. Também é uma questão técnica, não, mas aí está no CPC, certo? 600 e alguma coisa aí, se alguém puder botar no chat depois. Tenho certeza que a doutora Débora Figueiredo está com o código aberto na sua frente e vai lançar aqui o artigo para nós, porque a Débora está sempre pronta para suprir essas lacunas que surgem nessas falas improvisadas aqui deste velho advogado inconsequente. Muito bem, eu devia ter preparado isso, devia ter colocado esse artigo aqui na minha frente, não está. Mas aí, meus amigos, só para a gente passar e eu deixar aqui a nossa superstar, encerrar aqui o show de abertura. 611, obrigado, Laís, valeu, ótimo. O que eu queria só pontuar é que nós temos que ter o feeling, né, o sentimento, de novo, eu lido muito com feeling, de que talvez essas ponderações que estão aparecendo, essas questões que estão aparecendo, podem levar as pessoas a um certo mal-estar, né? Conversar com o irmão pode ser um problema, ter que ir ao cartório pode ser um problema, né? Descobrir que aquele imóvel de R$1 milhão vai virar uma cota de 80 mil na sua mão, porque você tem 12 irmãos, seu pai resolveu povoar o mundo, né? Seu pai era um polinizador, sinto muito, né? E que você vai ter que tratar com filhos de outra mãe, de outra pessoa, né? Que não são do seu círculo ali mais próximo. Eu imagino que seja fundamental buscar fazer com que essas pessoas conversem e entendam, né, como pode ser mais tranquilo, como pode ser mais fácil e mais barato, né, a solução rápida dessa dinâmica, né, porque muitas vezes deixar realmente a pessoa conversar com o irmão pode ser um furo, pode ser o que vai levar realmente o processo a uma dinâmica litigiosa. Eu não sei ainda o que aconteceu com essa cliente, não liguei ainda, estava me preparando aqui para esse nosso encontro. Vou tentar descobrir ainda, talvez encaminhe para a mediação, talvez me socorra da doutora Ana Valéria, né, para me ajudar. Mas acho incrível a ideia que foi tida de trazer a mediação para o campo do direito sucessório. E hoje a gente olha né, o nome da palestra e diz assim, puxa, mas é claro que a mediação pode ajudar. Por que eu não pensei nisso antes? Mas acontece que eu não pensei nisso antes, né? A Ana Valéria pensou nisso antes. Então, depois que a gente lê e a gente ouve falar em mediação em sucessões, parece fácil, né? Mas alguém pensou, alguém escreveu sobre isso, né? E nós temos que dar esse crédito para esse pequeno salto, né? Que parece um pequeno salto, mas que talvez nos ajude muito no futuro, quando nós consigamos convencer os nossos clientes que buscar uma solução pacífica não significa que nós deixamos de estar do lado deles. Eu continuo do teu lado, cara. Mas eu estou te ajudando, né? Eu estou propondo uma solução pacífica porque eu quero te ajudar, né? Infelizmente, alguns clientes esperam que a gente seja um Uno, um Ostrogodo, né? Um Átila, um cavaleiro templário que vai sair cortando as cabeças, um Highlander cortando as cabeças dos oponentes, né? Quando nós não podemos compactuar com esse tipo de conduta. E muito me entristece hoje quando eu entro em contato com um colega e digo, olha, eu vou apresentar uma proposta e tal para você me responda, e a pessoa não responde. Ou a pessoa diz, não, mas é impossível o acordo. É impossível o acordo, colega, por causa da sua fala. Porque se eu estou aqui e se você está aí do outro lado, ainda que seja uma reunião virtual, a conversa é possível. Ouvi de um colega outro dia, eu tenho ouvido coisas incríveis essas semanas, de novo. Eu tenho ouvido coisas inacreditáveis. Essa semana eu escutei que eu defendo uma cliente com tanto afinco que eu devo ser amante dela. Escutei isso essa semana. Então, eu só posso ser amante porque eu estou defendendo com muito afinco. Incrível. O Código de Processo Civil, tá? A pergunta que foi feita. E a segunda que eu escutei é que eu devo estar tomando café da manhã com juízes. Que eu consegui uma determinada decisão positiva e o colega no recurso, e vai sofrer uma representação por isso do juiz. O colega disse que alguns advogados ficam tomando café da manhã com juízes. Eu já informei minha esposa. Agora é o seguinte, tá? Eu durmo com a cliente e tomo café da manhã com o juiz. Não conte comigo até o meio-dia, porque eu estarei dormindo com a cliente e tomando café da manhã com o juiz. Minha esposa já está avisada, tá? Então é inacreditável a postura de alguns colegas, né? E isso afasta. Eu vou dizer que eu fico com um pouco de má vontade de conversar depois com uma pessoa dessas, né? Talvez eu deva ser melhor, uma pessoa melhor e suportar isso numa boa, mas dá uma certa má vontade, tá? Então, pessoal, isso eram pequenas reflexões aqui iniciais, warm-up, show de abertura, né? Vou sair com meu violãozinho aqui agora e vai entrar uma orquestra sinfônica para falar a respeito de mediação. Depois, eventuais perguntas para mim,
eu responderia, mas eu faria perguntas para a Ana Valéria, que é a grande estrela desse fim de tarde. Tá bom? Mais uma vez, Léo, muito obrigado. Obrigado à atenção de todos e permanecerei por aqui, agora sim, ouvindo atentamente uma palestra de verdade. Muito obrigado. Obrigada, Christian. Boa tarde a todos. Muita alegria rever várias carinhas que eu gosto muito, que eu já tenho contato, pessoas muito queridas. Eu falei para o Léo que falar depois do meu mestre, meu coração está até disparado, porque aprendi e aprendo muito com o Christian, direito das famílias, direito das sucessões. Então, eu tenho que abaixar minha cabeça e falar muito obrigada mesmo. Obrigada pela parceria aqui na comissão, ao Léo e à Débora, que estão sempre abrindo as portas do IBDFAM para a gente. E para quem não me conhece, eu sou mediadora de família, sou servidora também do Tribunal de Justiça. E muito do que eu vou falar aqui, o Christian já abriu todas as portas, porque ele começou a falar de algo que eu ia abordar muito, que é essa questão do inconformismo. Mas antes de entrar especificamente, eu queria comentar como é que o livro surgiu. O livro surgiu, a Graziele, uma das coautoras, é uma advogada e mediadora de Belo Horizonte, é uma pessoa pilhada. Pensa numa pessoa pilhada que gosta de fazer tudo. Ela é presidente da AMBOS, que é a Associação de Mediadores de Belo Horizonte e de outras regiões. E uma vez nós estávamos num encontro, tem um encontro anual do ICFML, que é o instituto onde nós nos certificamos internacionalmente como mediadoras, e a gente estava conversando, aí eu falei para ela, Grazi, eu acho que tem muita gente que não conhece que a mediação pode ser utilizada para casos de inventários ou de direito de sucessões. Aí ela falou, você acha? Mas me conta um pouquinho. E aí eu contei para ela. Eu trabalhei durante 13 anos, eu fui diretora de secretaria de uma varas de família, órfãos e sucessões, durante 13 anos. Comecei em Taguatinga e depois nós fomos para o Paranoá. E lá em Taguatinga, a juíza com quem eu trabalho até hoje, ela foi responsável pela abertura do que hoje é o Sejusc, mas antes era o Senfor, o Centro de Mediação Forense. E foi onde eu fiz meu primeiro curso. E o primeiro caso que eu peguei de mediação foi um caso de inventário com 13 irmãos, cada irmão com um advogado. Tinham mais dois irmãos que tinham falecido, já tinham falecido, 2 herdeiros que já tinham falecido, aí tinham os filhos. Enfim, o Christian falou essa questão de reunião com muitas pessoas. Eu lembro que, na época, nós fazíamos incomediação. Nós tivemos que ir para uma sala que era no Fórum de Taguatinga, há muito tempo atrás, né? Isso foi em 2002. Nós fomos para uma sala que cabiam 50 pessoas. Foi meu primeiro caso de mediação. E daí foi que eu percebi que a área de direito de sucessões era uma área riquíssima para poder fazer mediação. Por quê? Porque nós temos a pauta objetiva e a pauta subjetiva. E isso acontece também no direito das famílias, né? Mas acontece que no direito das sucessões, essa pauta subjetiva, ela sobrepõe de tal forma a pauta objetiva, muito pelo que o Christian falou, que às vezes é inviável ter as pessoas estarem na mesma sala, no mesmo momento, e sequer olhar uma para a cara da outra. Isso que o Christian falou de um irmão virar e falar assim, mas eu não falo com ele há 20 anos. Isso é muito comum na mediação, quando se trata de direito das sucessões. Então, esse livro, ele surgiu muito dessa ansiedade, dessa vontade de quê? Primeiro, de tornar o complexo e belo direito das sucessões acessível, principalmente para as pessoas, os mediadores, muitos aqui estão me ouvindo, não são da área do direito, ou são da área de direito, mas
não atuam nessa parte de direito das sucessões, só viram na faculdade. Então, o direito das sucessões, ele é um direito complexo, mas é um direito belíssimo. Então, esse livro, por isso que a gente, o Joaquim, ele foi professor da Grazi na graduação, e ele também é um advogado mineiro. Eu sou mineira, viu, gente? Apesar de morar muitos anos aqui em Brasília, me considero também brasiliense, eu sou mineira. E o Joaquim dá aula de direito das sucessões, então ele foi convidado para trazer, e quem já leu o livro, ou quem vai ler, vai ver que ele tornou de uma forma muito acessível. Eu tenho recebido retorno de várias pessoas falando assim, eu não sou da área do direito, Ana, não entendo nada, mas eu estou entendendo tudo. Então, a tentativa que nós queríamos, o que nós queríamos, principalmente pela demanda que eu tinha dos meus alunos e dos meus supervisionados em mediação de família, precisamos de algum livro que fale de direito das sucessões e de mediação. Então, esse anseio, esse questionamento, me fez juntar com os outros dois e escrevermos esse livro assim, simples, de uma leitura bem acessível, para a gente dar aquele gostinho de que é possível trabalhar com mediação, dentro do direito das sucessões. Agora, qual é uma cultura que a gente não tem e que se abre um caminho aí também para a mediação, que atualmente o EBDFAN tem feito várias lives nesse sentido. Questão de planejamento sucessório. Nós não temos essa cultura. O brasileiro não tem a cultura de fazer testamento, não tem a cultura de conversar sobre como é que os bens vão ser deixados, como é que vai ser a partilha, como é que vai ser isso. Hoje em dia, ainda bem, a gente já começa a ver esse movimento. E a mediação tem sido muito usada nessas situações preventivas. As pessoas querem fazer um testamento, querem conversar com os seus herdeiros sobre o planejamento que ela quer fazer, mas ela precisa de alguém que facilite o diálogo. Tem uma professora, muitos daqui, ela até fez uma live com a gente, né, Léo, a Tânia Almeida. Ela fala que a mediação ela se tornou o quê? Uma facilitação do diálogo. Então, nós, mediadores, somos atualmente facilitadores do diálogo. E mais ainda, em situações em que aquela pessoa que quer, o criador da riqueza, vamos dizer, ele quer comunicar aos seus herdeiros. Como é que ele planeja que os seus bens sejam administrados, divididos e o porquê? Então, a mediação tem sido muito usada nesse sentido. E agora, entrando na questão do inconformismo, que o Christian tanto nos trouxe, a morte de uma pessoa, quem já perdeu, já perdi meu pai, já perdi minha mãe, minha mãe há 6 anos, meu pai há 29 anos atrás. Ela é um trauma tão forte que muitas pessoas levam muito tempo para se recuperar do luto. E agora você imagina, eu perdi alguém muito querido e agora vou ter que tomar decisões objetivas. Num prazo de 2 meses, antes de 2 meses, eu tenho que decidir. Tem que entrar com o processo, tem que ver quais são os bens, tem que ver o que deixou de herança, tem que mexer com um monte de papel. E eu estou tentando viver aquele luto, que, como eu falei, às vezes leva muito tempo. Já começa na hora de ter que pagar o funeral, né? Porque a pessoa... Imagina aquelas pessoas que morrem de repente. E aí os familiares têm que arrumar aquele funeral de repente. É tudo... Então, esse trauma, ele causa um inconformismo, e a família pode ser uma família pequena, pode ser uma família grande, não importa. Importa que é uma quantidade de sentimentos, é uma quantidade de situações que aquelas pessoas estão vivendo, e elas têm que tomar decisões objetivas que, naquele momento, são muito difíceis, muito difíceis. E é isso que causa tantos, que eu, assim, nesse tempo, né, nessa prática, nessas experiências, nessas mediações que eu fiz,
às vezes, passado esse caso que eu comentei com vocês, dos 13 filhos, tinha 25 anos que o pai tinha falecido. E aí a mãe acabou falecendo e eles tiveram que fazer o inventário dos dois juntos. Mas ao longo de 25 anos, foram tantas mágoas, raiva de um irmão com o outro, de sobrinho, de cunhada, de tantas, que quando a gente entrou, minha comediadora e eu, nós entramos na sala de mediação, fora de brincadeira, nós levamos 40 minutos para conseguir falar. Porque era um gritando com o outro, era um falando. A gente não conseguia. Eu tenho esse caso, apesar de ter já quase 18 anos, tão nítido na minha cabeça que eu sempre me lembro de detalhes. Cada vez que eu lembro de um detalhe, porque foi muito marcante. Então, um outro agravante que tem, além desse trauma, começa a vir os sentimentos de, quando começa a descobrir, nossa, tem uma outra família, nossa, eu tenho outro irmão, outra irmã, nossa, tinha uma amante, tinha não sei o quê, nossa, ele tinha muitas dívidas. Começa a gerar raiva, e aí um sentimento de culpa, de eu estou sentindo raiva e culpa, porque eu estou com raiva do meu pai que fez isso, e eu estou com dó da minha mãe que ficou e vai ter que arcar com tudo isso. Enfim, são muitos sentimentos, e aí começa o sentimento. Aquilo que, por exemplo, já havia na família, do filho caçula se sentir ou discriminado. Vamos supor que até tenha um testamento, e o testamento vem e fala que o filho caçula vai ficar com uma parte menor, por isso, isso, isso. Acabou. Aquele sentimento de ter sido injustiçado, ele se aflora. E aí aquela pessoa, quando vai procurar o advogado, ela vai procurar o advogado no sentido de eu quero acabar com o meu irmão. É o que o Christian acabou de falar. Eu quero ir para o litígio. Tem um bem, eu quero ir para o litígio. Por quê? Porque é a pauta subjetiva que está se sobrepondo à pauta objetiva. E o que a gente faz na mediação? A gente vai trabalhar, deixar as pessoas falarem. No livro, a gente traz somente 3 casos para despertar o interesse, né, das pessoas que querem ir por esse caminho, e também para exemplificar como é que podem... não é que a mediação, vou repetir, quem me ouve falar já sabe disso, a mediação não é uma panaceia. Ela não vai resolver todos os problemas. No livro tem um dos casos, foi até um caso que eu mediei, não teve acordo, e aí é tudo explicado lá, o porquê que eram 6 ou 8 filhos, um não quis, e ele precisava realmente de ter uma sentença judicial. Então, a gente tem que saber distinguir isso. Mas o importante é muito possível, é totalmente viável hoje em dia. Hoje em dia, assim, eu acho que a gente já tem uma abertura muito maior até para estar fazendo esse tipo de encontro que a gente está fazendo aqui, porque a gente já começa a enxergar, já começa a ver que há essa possibilidade. Mas é totalmente viável. Usar a mediação não é o único instrumento também, como um dos instrumentos para ajudar aquelas pessoas a limparem essa pauta subjetiva para conseguirem tratar com a pauta objetiva. Porque o que eu vejo muito nesses casos? Às vezes a gente passa, Christian, 8 meses conversando, mas em casos que eram de 15, 12 anos, 8 meses com sessões semanais conversando. Quando limpa a pauta subjetiva, as coisas são esclarecidas, um vê a versão do outro, entende o que aconteceu, há a possibilidade de conhecer a outra família, de entender, etc. E menos de um mês resolve tudo. Parece que as coisas elas tomam uma rapidez, porque as pessoas conseguem, não, vamos resolver agora, nós queremos resolver, nós conseguimos entender. Então, o que a gente tem que fazer não é que uma pauta seja mais importante do que a outra, de jeito nenhum. As 2 pautas não podem se sobrepor, elas têm que andar, quando possível, juntas. Se é possível tratar das questões objetivas, tratando das questões subjetivas, ótimo. Não é fazer terapia, é dar uma oportunidade para que as pessoas estejam numa mesa com um profissional capacitado para quê?
para ajudá-las nesse diálogo, nessa comunicação, junto com os seus advogados. Porque não há como fazer esse tipo de mediação se nós não tivermos os advogados ali do lado. Para quê? Para dar o amparo jurídico. Porque o que eu percebo é que as pessoas têm muito disso de que eu ouvi dizer que eu tenho direito a tal coisa. Eu ouvi dizer que eu posso, eu tenho mais direito do que o meu irmão. É um tal de ouvir dizer que quem tem legitimidade para virar e falar assim, olha, é assim, está na lei, está não sei o quê. Então, os advogados são importantíssimos. Ainda bem que, em termos de mediação privada, é obrigatório que o advogado esteja presente, sim, na mediação. Porque são vocês que vão dar esse amparo, que vão dar essa segurança de que as partes estão fazendo, tomando as decisões legais, que não vão trazer no futuro mais problema para elas. Porque, como o Christian falou, às vezes a gente se depara com tanto problema que foi trazido pelo falecido, que não tem nem mais como xingar o falecido. Está ali, os herdeiros vão ter que resolver. E aí tem que ter todo esse auxílio. Outra situação que eu percebo muito eu fico imaginando se os falecidos pudessem voltar, ou se pudessem voltar e naquela mesa ali de mediação e falar assim, eu nunca imaginei que vocês, meus filhos, fossem chegar ao ponto que chegaram por causa disso, dos bens que eu deixei, que eu e sua mãe construímos com tanto carinho, com tanto amor, com tanta esperança. Porque cada coisa. Em algumas mediações eu uso isso, eu pergunto isso, eu falo, vamos fazer um exercíciozinho aqui de reflexão? Se a mãe ou o pai de vocês voltasse agora, o que vocês acham que... Faço individualmente, né, em sessões individuais. A grande maioria das respostas, ele estaria decepcionado. Porque, olha, a gente está aqui... Eu já falei que ele não é meu irmão, meus amigos são mais irmãos do que esse meu irmão. Então, são essas situações que a gente se depara nas mediações no direito sucessório. É desafiador, é muito desafiador, mas nada paga o resultado, assim, a alegria de você ver famílias que já estavam assim, aparentemente destruídas, e por isso a capa do nosso livro é aquela cerâmica japonesa, né? As cerâmicas japonesas são maravilhosas, quando elas se quebram, elas são restauradas com ouro e laca. E muitas ficam mais valiosas. O ano passado eu estive no Japão, muitas ficam muito mais valiosas do que as originais. Porque essa restauração com ouro e laca, às vezes ela dá uma nova forma muito mais bonita, e é uma arte, né? Então, a capa foi escolhida, foi a ideia da Grazi, e foi muito acolhida por nós dois por causa disso. Nas mediações, no direito das sucessões, o que a gente vê são essas famílias reconstruídas, com novas formas, porque, como o Christian falou, não tem como apagar o passado. Essas famílias viveram coisas, brigaram muito, esses parentes, eles brigaram muito, mas elas se recompõem de outra forma. E tem um caso em que os irmãos, que já eram irmãos mais velhos, tiveram a oportunidade de conhecer um irmão de 25 anos dentro da mediação. Eu sou uma pessoa particularmente muito emotiva, mas quem já me viu fazendo mediação, os meus alunos sabem que eu sou uma pessoa exigente, eu não costumo me emocionar nas mediações, eu choro em trailer de filme, mas na mediação eu não posso chorar porque eu tenho que manter a minha compostura, né? Mas nessa mediação, gente, eu sei que eu chorei pra caramba, a minha comediadora chorou pra caramba, não tinha como. Eu comecei bem assim devagarzinho, né? No final já estava, porque era assim, imagina, irmãos que não conheciam o irmão de 25 anos, sabiam da existência, mas nunca tinham, moravam na mesma cidade, sabiam da existência, mas não tinham tido a oportunidade. Então, foi emocionante essa reconstrução, essa forma de
de refazer situações que a gente pensa são bens materiais, mas não são os bens materiais que causaram isso. São várias rusgas de anos e anos que fazem com que cheguem àquilo, né? Então, era esse pouquinho que eu queria trazer para vocês, no sentido de, para os meus amigos queridos advogados, utilizem a mediação nessa área. Ela realmente tem trazido resultados mais rápidos, menos onerosos, que eu digo, não no sentido financeiro, porque tem custos, etc. e tal, e tem que ter mesmo. Estou falando no sentido emocional, de tempo, porque eu vejo assim, vocês, advogados, são as pessoas de confiança das partes. Se com a gente, que às vezes, por exemplo, mediação judicial, vocês não escolhem os mediadores judiciais, né? Eles são impostos. As partes, às vezes, já têm uma liberdade com a gente, etc. e tal, e falam, imagina com vocês. Deve ser assim. Liga todas as horas, olha, doutor Cristo, só vai falar com a minha irmã isso, isso, isso. Então, as pessoas estão necessitadas, precisam de terapia? Precisam. Muitas pessoas, eu não sou psicóloga não, mas eu acho que todo mundo devia fazer terapia. Precisam de terapia? Precisam, mas precisam também de ter outra forma além do processo judicial. O Christian, como ele já foi meu professor e já me aturou em várias salas de aula, e tudo que eu posso eu puxo para mediação, eu viro e falo, não, isso aí não dá para mediação, ele sabe bem como é que eu faço. Então, assim, eu vejo um grande campo, principalmente para quem está iniciando agora na mediação, para os advogados que estão querendo, né, expandir, porque eu acho que eu tenho visto muitos advogados procurando a mediação como dentro da sua cartela de serviço, falar, olha, eu trabalho assim. É claro que a gente vai ter resistência, é claro que vocês vão ter resistência, se vocês têm... O bom advogado hoje, eu digo que é aquele que sabe, né, transitar em todos esses meios, né, em todos esses instrumentos. Mas é isso, eu agradeço muito a disponibilidade de vocês, de me ouvirem. Mais uma vez, reforço meu agradecimento ao Léo, ao Christian e à Débora, que eu aprendi assim, muito com vocês a ter essa abertura de mente, né? O Léo participou de todas as lives da Comissão de Mediação e de Práticas Colaborativas. Então, a Débora também, né, Débora? E é isso, gente. Muito obrigada mesmo. Ana, eu até brinco com a Débora, né, quando eu falo desse projeto que foram 2 meses, né, toda sexta-feira, lives sobre mediação e práticas colaborativas, né? Então, toda sexta-feira às 10 estava lá eu, a Débora e vários grupos, né, tinham várias pessoas, e a gente sempre atento, então iniciava às 10 e às vezes acabava meio-dia, às vezes estendia um pouco, então era até 11h30, e se deixasse a gente ficava mesmo, porque era tão interessante a discussão, e a gente vinha com esse olhar colaborativo, vinha com essa nova visão, e eu como advogado, e a Débora como advogada, a gente conversava muito sobre isso, falava, caraca, eu não tinha pensado nisso, não tinha esse olhar, e realmente o olhar muda. Eu acho que a gente como advogado, a gente precisa ter esse novo olhar, precisa ter essa postura mais colaborativa. Essa questão do que o Christian falou, às vezes o processo demora tanto tempo, que deixa de ter até um valor, né? Se você chegar para o seu cliente hoje lá e falar, olha, esse inventário, como é que está a situação desse inventário, quanto que é o valor financeiro para a família disso aqui. Quando você coloca na ponta do lápis, às vezes nem tem mais, porque a dívida de condomínio já está tão grande, a situação dos bens já estão tão complicadas que não tem como mais nem partilhar, porque não vai ter tanto bem. Porque criou uma questão sentimental entre os irmãos ali, que um acha que tem mais direito que o outro, e às vezes a gente não consegue finalizar, né? Então, quando eu vi a sugestão do livro, né, até já no finalzinho do ano passado, né, Ana, foi feito o lançamento lá em BH, a gente estava perto do período do nosso congresso também, que a gente ia tomar posse lá da gestão em BH,
E eu falei, Ana, a gente vai fazer um evento em Brasília, disse, vamos fazer o lançamento ainda. Não foi feito ainda o lançamento em Brasília, né, Ana? Mas a gente pretende em breve, quando voltar, né, essa questão do contato aí da pandemia, a gente vai fazer aqui em Brasília o lançamento do livro, trazer os coautores também, vamos fazer um negócio legal para o IBDFAN. Eu acho que é um tema muito interessante, principalmente para quem atua na área do direito sucessório, alimentários e demais ações. O Christian, que é uma grande referência para a gente, ele pode falar com mais propriedade o quanto que vai impactar na advocacia, né, nessa área de sucessória, até o próprio juiz. Então, a gente vê que tem muitos juízes, quando você fala, não, doutor, vamos marcar uma audiência de mediação, o já te olha torto, não, isso aí não vai marcar audiência não marca audiência não. Inventário não marca audiência. Então você fala, pô, mas como assim? Não marca audiência inventário. Você traz o acordo pronto. Né? Muitos juízes falam isso. Você traz o acordo pronto, não marca audiência. E às vezes o que precisa daquela audiência, uma postura de alguém conduzindo ali, um juiz ou um auxiliar, para poder trazer algumas questões para o debate e trazer essa reflexão para as partes, né? Dizer, olha, ter essa abordagem da mediação e tentar encerrar o processo de uma forma melhor possível, senão a gente sabe que vai ficar aí 20, 30, 40 anos um processo no judiciário que no final, às vezes, ninguém leva nada, ninguém ganha nada e a gente tem que ter um pouco de visão mais colaborativa, principalmente como advogado, para levar essas questões e precisa trabalhar mais junto ao judiciário para que também os juízes possam ter essa visão. Não, acho que a gente precisa fazer esse trabalho também. Aqui em Brasília, aquele shopping do Venâncio, eles ficaram 15 anos, né? Foi resolvido em mediação. Eles trabalharam um pouco em mediação e depois conseguiram chegar no acordo. Já tinham perdido não sei quantos milhões. E é comum acontecer isso, sabe? Chega lá, quando você vai ver, não tem nada que repartir. Tem dívidas para serem pagas. Porque foi tudo deteriorando, foi tudo perdendo valor e eles nem se deram conta disso. Exato. Tem uma pergunta que veio... Isso que eu ia comentar ali, reservada, da Ana Cláudia. Ah, tá. Aí tem uma outra reservadamente aqui da Daniela, que é minha prima amada. Tá aí nos até a da Ana Cláudia, acho que de repente, não sei se o da Daniela que você falou, sobre acho que tá antes. Até para aproveitar o gancho, que a Ana Cláudia é justamente isso, sobre essa postura dos advogados que não se mostram ainda colaborativos. O que você sugeriria para melhorar as mediações? Né, que a gente, de repente, o que eu entendi foi que poderia contribuir quando os advogados não são tão colaborativos. Assim, eu parto... Paciência. Eu tenho uma premissa de que eu tenho que entender da Ana Cláudia o que é o advogado não colaborativo. Porque eu acho que para o advogado ser colaborativo, eu já falei isso numa outra live, quem vai fazer o advogado ser colaborativo naquele momento depende muito do mediador. E muitos mediadores têm uma postura de resistência aos advogados, de cara. Mesmo que eles não digam, eles têm uma postura. Porque o advogado está ali para cumprir o papel dele, de orientar juridicamente, dar toda assistência, não deixar que o seu cliente se comprometa com propostas ou opções que ele não considera viáveis, etc. O que eu vejo muito advogados que conhecem a mediação, e aí eles têm uma postura muito colaborativa, já estudaram, já fizeram algum curso, já leram alguma coisa, já têm uma outra visão. E aqueles advogados que desconhecem totalmente. Os que desconhecem totalmente, eles vão ter resistência, porque eles se sentem ameaçados. É só a gente lembrar do mecanismo de retorno de luta e fuga. O ser humano, quando se sente ameaçado por alguma coisa, a tendência dele é fugir ou lutar. Como é que um advogado vai lutar com você? Ele vai resistir, tudo que você disser na mediação, ele vai contra, ele vai falar, não vai dar certo, não quero o acordo, etc. Aqui em Brasília, a gente tem um advogado, e os advogados aqui sabem quem são, que nós, mediadores, já sabemos. Não vai ter acordo. Ele até vai para a mediação,
Mas ele entra, senta, parece que está colaborando perfeitamente. Aí, lá pelas tantas, ele fala, minha cliente não vai fazer nenhum acordo. Tudo bem, a gente já sabe. Eu até consegui um acordo com ele uma vez, até festejei, virei para ele e falei assim, olha, eu vou colocar isso no 4. Aí ele olhou para mim, sério, doutora? Eu falei, sério, porque acho que ninguém conseguiu nenhuma vez isso. E não foi total, foi parcial. Mas, enfim, estou falando aqui porque os meus amigos advogados já sabem quem é. Mas, então, a postura é essa, Ana Cláudia. O que eu acho é isso. Aqueles que conhecem um pouquinho, eles, às vezes, se você não passar os limites, porque o que acontece? Tem muito mediador que, em plena mediação, vira e fala, mas você não tem direito. Quem tem que falar se a parte tem ou não tem direito é o advogado dela, não sou eu mediadora. Qualquer coisa jurídica que eu sequer vá, doutor, o que o senhor acha que isso que está sendo trazido, como é que o senhor pode explicar sobre isso, ou trazer mais para a gente como é que isso pode ser feito, ou como é que o senhor entende isso? É assim que eu vou trazendo o advogado. E eu trabalho muito a minha declaração de abertura, Ana Cláudia. E na minha declaração de abertura, o advogado ele é considerado pessoa importantíssima, necessária naquela mediação. E ele vai ter o momento dele de falar, ele fala, se o cliente dele, se ele não quiser que o cliente não fale de primeiro, ele é que vai falar, eu nunca vou virar para um advogado e falar, o senhor não pode falar, de jeito nenhum. A ponto, assim, tem advogado que já dormiu em mediação minha. Ele já era um senhorzinho, né? Aí ele sentou no sofá, eu falei, doutor, o senhor não vai ficar na mesa? Não, minha filha, eu já sei que você vai dar conta do recado, eu vou ficar aqui, se precisar de alguma coisa jurídica, a senhora me chama. Dormiu, ele dormiu 1h30. Aí quando terminou, ele falou assim, a senhora é uma excelente mediadora. Eu falei, muito obrigada. Mas ali, e ele nunca tinha participado de mediação. Ali, o que ele entendeu? Ele entendeu que a minha participação é uma participação jurídica. Eu estou sentindo que eles aqui vão conversar sobre uma série de coisas. Era uma situação entre 2 amigos, que estava gerando um pedido de indenização. Essa foi judicial. Então, ele confiou no meu trabalho. Agora, se eu tivesse qualquer questão jurídica, eu ia chamá-lo. Então, o que eu faço é explico bastante o que eu espero dele na declaração de abertura, eu explico para o advogado qual é a postura que eu espero dele, o que ele pode explicar, o que ele pode esperar de mim. Se for mediação privada, eu faço, às vezes, reunião separada com os advogados, para que eles possam conhecer, para ver, sem os clientes, porque na frente do cliente também ele tem que mostrar o trabalho dele. Então, eu vou me reunir com os advogados para a gente colocar o quê? Os pingos nos is. O que eu posso esperar deles, o que eles podem esperar de mim. Então, é assim que eu vou tornando os advogados mais colaborativos. Tem exceção? Tem. Mas aqui em Brasília, eu conto 2 no dedo, na mão, só. Se eu pudesse acrescentar um pontinho aqui, primeiro, evidentemente, parabenizar a Ana por todas as falas. A gente costuma parabenizar pela fala, né? Não, todas as falas são boas e tornou até os elogios que eu fiz no começo até modestos, né? Então, você lembrou uma coisa fundamental, Ana, que é a questão do testamento, né? Como a existência de um testamento também provoca mais um racha nessa situação, né? Se existe alguém sendo preterido, alguém sendo prejudicado, né? Eu já vi discussões porque uma igreja foi contemplada, porque um clube de futebol foi contemplado, então isso também gera um racha aí, mais uma crise para ser contornada. E só acrescentando que você falou, que a Ana Cláudia perguntou, Ana Cláudia, né, que perguntou, foi. Que às vezes o trabalho inicial, Ana, não é nem convencer o outro colega de que o próprio Código de Processo Civil atual diz que nós temos que adotar práticas colaborativas, né? Mas é convencer o cliente de que ele deve ir, de que isso é bom para a imagem dele como litigante. Eu tenho dito o seguinte, em direito de família é mais tranquilo, porque os processos quase que automaticamente são encaminhados para o Sejusc, né? O que, como o Léo falou, estranhamente não acontece no direito sucessório. Mas em direito de família nós já sabemos, né? Doutor, o que vai acontecer primeiro? Primeiro nós vamos no Sejusc. E aí há uma resistência inicial.
Ah, mas vai adiantar nada, o que nós vamos fazer lá? Num caso como esse, do cliente mais turrão, ou da cliente mais teimosa ali, eu digo, olha, vai ficar muito chato para você se a gente não for. Eu puxo para uma argumentação, às vezes, mais pedestre, mas o juiz não vai gostar nem um pouco disso. Ah, ele não vai gostar? Não, ele determinou que a gente vá lá. E a gente não vai, né? Então vamos lá, nem que seja para você constatar que não adianta nada. E muitas vezes adianta, né? Então a pessoa chega totalmente cética. Acho que a Ana deve ter horas para falar sobre postura corporal, né, Ana? A pessoa já cruza o braço, já faz uma cara fechada, um esgar de nojo, né? Ou de mal-estar. Então isso já deve contar muito, né? A postura corporal de cada um, né? Mas se eu consigo levar o meu cliente, já é um ponto, né? Já é uma vitória, né? E às vezes não dá certo mesmo, não funciona. E aí depois a preocupação é com outro colega, a preocupação é com a outra parte, né? Se o outro colega quiser pagar o mico dele, ficando nervosinho ou brigando com um conciliador, problema dele, é bom para nós, na verdade, né? Ter uma boa imagem como profissional perante os colegas, os colaboradores e peritos e juízes e promotores é muito bom, né? Então eu queria acrescentar que a nossa primeira vitória é conduzir o cliente. E uma coisinha só mais para não atrapalhar as próximas perguntas, mas eu acho muito estranho o fato desse tipo de prática não ter contaminado ainda o direito sucessório, e acho que isso vai acontecer nos próximos anos, sem dúvida, e o livro eventos como esse, um livro, ajudam muito isso a acontecer, porque, veja, evidentemente, o inventário litigioso do pai vai se transbordar para o inventário litigioso da mãe. O pai morre agora com 90 anos, né? A família já está brigando. A mãe está lá com 88. Por mais que ela se alimente bem, por mais que ela não tome refri, não coma carne, uma hora ela vai também, né? Não tem jeito. Então, dali a 4, 5 anos, 6 anos, morre a mãe, nem sequer acabou o inventário do pai. Daqui a pouco um filho também, ali nos 60, 70, que fuma demais, bebe demais, vai embora também. Então, daqui a pouco você tem 3, 4 inventários litigiosos, e aqui falando, né, para os juízes, que não estão aqui, evidentemente, mas veja que isso está agora na sua comarca. Aquele inventário litigioso que poderia ter sido resolvido de uma forma mais simples já se transformou em 4, aquelas 300 laudas viraram 3.000 laudas, e não interessa se é virtual, se não é, porque é lauda pra caramba de qualquer jeito, ele vai ter que ler. Então, como essas práticas colaborativas, né, e esses métodos extrajudiciais de solução de conflitos podem fazer com que o próximo inventário não seja tão feio quanto esse começou a ser. Né? Como as pessoas aprendendo que há um certo fatalismo na divisão dos bens, que a divisão é cartesiana, é matemática. Quando a mãe vier a óbito, geralmente os homens morrem primeiro, né, Léo? A gente sabe disso. Mas quando a mãe falecer, talvez o inventário da mãe seja mais tranquilo. Estranho para mim não ter havido essa contaminação ainda da mediação para o direito sucessório. Mas acho que é uma tendência. Essa vereda está aberta e nós vamos chegar lá e temos que estar preparados para isso também. Só esse apontamento aqui, mais nada. As próximas perguntas, por favor. Ou então, Christian, que esses filhos façam um planejamento sucessório, né, para os filhos deles, né? Exatamente. A parte deles, né? Que eles consigam desenvolver isso. Sim, não deixem tanta coisa, tanto penduricalho, tanta coisa pendurada, né? Preparem mesmo, né? Você vê que a gente tem brigas aí, Ana Valéria, porque a pessoa que pagou o jazigo, pagou a flor. Ah, mas a flor que eu comprei, a coroa de flores, era mais cara, agora eu quero receber isso de volta. Vira uma prestação de contas infinita, de caixões de mogno e coroas de flores. Começa aí já, você vê que a gente vai ter um problema, né? E uma coisa que o Léo falou, às vezes não vale a pena nem para o advogado mais pegar um processo desse. Porque nós estamos falando de bens totalmente dilapidados, pessoas completamente dilapidadas também, né? E a coisa já desbordou para um plano criminal, né? Eu quero entrar com uma ação penal porque ele me caluniou, me difamou, quer dizer, já tomou uma proporção que afasta a própria prestação jurisdicional, né? E a própria atividade advocatícia também. Eu tenho casos aqui já que eu tenho recusado mesmo, porque você vê o tipo de pessoa que você está lidando, não vale a pena, nós não somos obrigados, né? Enfim, é uma pena, mas isso é uma bola de neve que só cresceu e chegou agora a uma montanha de neve, né? Enfim, era isso, só essa rápido apontamento aqui, vou me mutar de novo. Não, que é isso. Exato, Christian. E eu estava esse dia conversando com um colega da Ordem, eu até trouxe esse ponto e até falei, cara, acho que a gente tem que começar a pensar até numa atualização da própria tabela de ordem e pensar em algo de
de mensalidade, de fixar mensalidade, ou algo nesse sentido, nesse processo de inventário, porque independente da fixação dos nossos honorários, né, Cristian, a gente sabe que se uma das partes ele está tudo bem no início, daqui a pouco começa aquela confusão, e é até uma pergunta que a Dulce trouxe aqui, que eu vou falar, que é a questão das agressões verbais, né, que vai influenciar no processo, né? Então, um processo que, em média, duraria X tempo, que a gente, com a prática, já sabe mais ou menos qual o tempo que vai durar, ele acaba aumentando e vira 5, vira 10 e assim vai. E a gente fixou aqueles honorários e fica numa situação complicada ao ponto de ter que rescindir com o cliente. Fala, olha, não tem mais condições porque, infelizmente, isso é um processo que a gente consegue visualizar que não tem fim, entre aspas, né? Enquanto não amadurecer. E acaba que o juiz das varas de sessões acaba dando aquele despacho, ó, movimente o processo, faz isso, faz aquilo, só que não tem mais como, não tem mais para onde ir, né? Às vezes, quando chega naquele momento de, não, faz o imposto e paga para finalizar, nunca vai fazer o imposto, porque já sabe que após a finalização do inventário, já vai vir a ação de alienação do bem, aí vai vir outras questões, então a família acaba já travando a finalização do inventário, né? Mas eu vou trazer uma pergunta aqui da Dulce. A Dulce falou sobre a questão do gatilho, né? Que seria essas agressões verbais. O que vocês pensam? A Ana até já antecipou e falou que essas agressões verbais já existem antes das próprias audiências de mediação, né? E, na verdade, eles só são externados, né? Eu consigo observar, Dulce, que vai depender muito da causa-morte, do falecido lá, do inventariado. Por quê? Vamos dizer lá, alguns exemplos que eu consigo visualizar. Quando o inventariado ele ficou um período doente, um dos irmãos cuidou, geralmente um cuida mais do que o outro. Ele se acha no direito, ele se acha que tem mais direito do que o outro irmão que não cuidou tanto, porque de repente não tinha tanto tempo disponível. Então, aí vem aquela agressão já pretérita, né? Igual a Ana Valéria falou. E quando chega nessa audiência, ele vai trazer, olha, eu acho que eu tenho mais direito, e começa aquela agressão, eu cuidei do meu pai, você não cuidou, você é isso, você é aquilo, e começa aquela confusão. Então, dependendo do tipo de causa-morte que a gente atende o cliente, a gente identifica, a gente já consegue, como advogado, ter essa noção, falar, olha, isso aqui pode ser que dê um problema. Então, a gente tenta conversar com os clientes nesse sentido que o Christian trouxe, da questão da colaboração. A parte de mediação em processo de inventário ainda está muito na fase inicial aqui em Brasília, então a gente tem que trabalhar muito, trazer os magistrados para esse tipo de evento, trazer mais eventos nesse sentido e pedir. Como advogado, pede, faz a petição, pede, explica, motiva o seu pedido, e eu acho que esse é o destino que a gente tem aí para frente, né? Christian, você queria acrescentar mais alguma coisa? Você desabilitou? Estamos aqui. Tá. Não, acho que só corroborar com o que você pontuou. Acho que nós, como instituto, né, como entidade, né, representativa de tantos advogados, tantos colegas, mediadores, conciliadores, psicólogos, a gente poderia pensar em alguma coisa no sentido de formular algum tipo de pedido, algum tipo de ponderação junto à corregedoria ou junto ao tribunal mesmo, para que esses casos automaticamente chegassem mais rápido ou fossem encaminhados quase como que regularmente ao Sejusc, né? Inclusive, eu não entendo por que isso não acontece. Eu não sei se não há previsão, se tem algum artigo, de algum parágrafo, de alguma coisa, da corregedoria que proíbe. Eu não sei, realmente, a Ana Valéria poderia até falar com certeza. Diga. Ô, Cris, é falta de mediador. Entendi. Isso falta é um de problema. mediador. Aí os juízes, eles preferem mandar os casos de família, de direito das famílias, do que de direito sucessório. Eles acham que precisam mais, e como o Sejusc, somente o Sejusc-FAM, né, das varas de família do plano, tem pouquíssimos mediadores. Porque a formação dos mediadores de família, ela é mais especializada ainda. Sim.
Então, a questão é essa. O que eu acho que poderia haver é os juízes, e aqui em Brasília eles não fazem isso, encaminharem para câmaras privadas, entendeu? Uhum. Não sei como Desafoga, seria né, isso. Aninha? Desafoga ali. Todos os Ou casos. então permitir que se criasse o cargo, a função, Sejusque, o sucessores cargo lá. Imagina, né? de servidor mediador, entendeu? Ah, sim, não é um cargo, né? É verdade, tem isso. Não tem. A maioria, o Sejusquifam, ele trabalha. Eu, no Sejusquifam, aqui, eu sou voluntária. Aham. Eu faço pela manhã lá. Então, assim, Sim. Eu fico o que eu acho que o grande problema é esse. Talvez não fossem todos os casos. Talvez os casos que estão demorando demais, ou que o juiz Sim, sinta que ali existe uma discussão, como você falou, muito mais num plano subjetivo do que objetivo, porque essas discussões do plano subjetivo vão para a petição claramente. claro. O senhor não vai E escrever aí que ele me brigou comigo em 78? Não, é um imóvel sem não foi escrever. Isso é um absurdo. E aí tem colegas que, infelizmente, levam essa discussão subjetiva para a petição. Como eu falei, um advogado escreveu outro dia que eu tomo café da manhã com magistrados e durmo com a cliente. Como eu falei, isso aconteceu comigo essa semana. Eu sou amante da cliente e tomo café da manhã com magistrado. Então, esse é um caso para ser levado não só ao Tribunal de Ética, como será, como também ao Sejusque. Porque o plano subjetivo tomou conta, o advogado se adonou da voz do cliente, a voz do cliente não existe mais no processo, né? É apenas o colega foi resolvendo falar mal de mim, né? E não sei com qual objetivo, porque juridicamente tá a ponto que o magistrado disse que vai processá-lo. O magistrado agora se deu por suspeito e vai processar o colega. Então, esse talvez fosse um caso para o divã, né? Para levar para um divã, né? Mas não, talvez não fosse todos os processos, né, Ana? Talvez marcasse um dia na semana, um dia no mês, só para atender a casos mais emblemáticos. Tá? Todo dia 15, então o Sejusque Família faz um dia inteiro, um mutirão, né, de conciliações, mediações e sucessões. Poderia funcionar um começo ali, né? Até para sentir se é possível, se a resposta é positiva, como é no direito de família, aquelas pesquisas de satisfação. Mas a gente nem tenta, não há nem a tentativa, né? Enfim, é só isso, só acrescentar que eu estou de acordo com tudo que foi falado, com exceção de algumas coisas que eu falei. Mas do resto que foi falado, eu estou de acordo com tudo. Ô, Christian, você tem que depois me passar o magistrado que você está tomando café, porque quando o meu processo cai lá, eu te coloco como advogado, cara. Mas eu tenho que levar o requeijão. Eu tenho que levar o pão e o requeijão. Eu consigo a sentença positiva, entendeu? Do Léo, olha, essa semana foi assim. Acabei que eu sou uma cobra criada, um senhor experiente já, porque se eu fosse mais jovem, talvez ficasse um pouco abalado de ouvir essa sentença. Mas será que me passou? Será que realmente esse magistrado tem alguma ligação comigo e eu não percebi? É que eu tô escolado já, tô vacinado de algumas coisas, né? Mas é chato ouvir, né? Assim, esse tipo de ponderação. Tanto tempo estudando, né? Preparando para advogar, e você ficar ouvindo que você consegue, por meios espúrios, né? Uma eventual vitória e tal. A gente perde e ganha todo dia, né? Perde ação e ganha ação todo dia. Recorre, perde o recurso. Normal, né? Mas eu sou um cara de idade já e eu me seguro essas coisas. Tranquilo, Christian. Mas agradecer muito a oportunidade, viu, Léo? Agradecer demais, assim, muito edificante. Já estou com o link aberto do livro aqui. Ao longo da semana até pensei em pedir, mas achei que não ia chegar, que as entregas estão um pouco prejudicadas, né? Mas você não vai pedir, já te falei. Você não vai pedir. Obrigado, muito obrigado. Já vou cancelar o link aqui, estava quase pagando, já vou cancelar. Só quero um autógrafo, por favor, o mais carinho. Com certeza. Tá? Embora não merecedor, mas... Eu já tenho o meu aqui, fazendo a propaganda. Festinha do bem aí já, conta ao Léo. Pessoal, tem uma última pergunta para a gente poder encerrar nosso bate-papo. Tem uma pergunta da Daniela Gonçalves. Daniela, se você quiser desativar o seu áudio, você pode fazer, tá? Olá, tudo bem? Tudo. Oi, Aninha. Oi, pessoal. Ana, na sua vivência, quais as ferramentas que nós mediadores, o que você acha realmente assim que funciona, né? O que mais que a gente deve, não só essa escuta ativa, o que mais que você acha que mexe assim, que pode ser transformativo, apesar da gente não chegar no resultado do acordo total, mas que a gente pelo menos ajude na transformação. O que você acha que funciona mais? Que eu acho que é muito válido, Dani, assim, tem inúmeras, né? Na parte de comunicação a gente tem muitas ferramentas, mas uma que
eu acho muito boa é aquela das histórias alternativas, que está dentro da teoria das narrativas. Porque as partes têm as suas histórias oficiais. E cada uma vai contando a sua história. E aí eu conto para o meu advogado a minha história, de como meu pai me tratava, de como meu pai me tratava, vamos supor, e como é que tratava meu irmão, etc. Aí eu conto para o meu vizinho. Essas são as histórias oficiais. E a cada vez que eu conto essa história, eu ponho um detalhe que, às vezes, ele vai aumentando. É que nem na minha terra fala, quem conta um conto aumenta um ponto. Não é questão da pessoa estar fazendo isso de má fé. É o que acontece mesmo, quando a gente vai repetindo aquelas histórias. Então, quando você vai para a mesa de negócio, para mediação, é permitir que aquelas pessoas tragam aquelas histórias oficiais, e dentro dessas histórias oficiais, usando o nosso resumo, nossa conotação positiva, recontextualização, você mostrar para eles que essas são as histórias oficiais, mas que há histórias alternativas. Histórias alternativas de quê? De dois irmãos que cresceram, que tiveram pais com a sua, né, o interesse de um pai e de uma mãe que deixa uma herança. Qual que é? A gente está falando de pessoas normais, etc. Vai ter suas exceções? Vai, gente, mas aqui a gente está falando de uma forma geral. É o quê? É deixar um legado para os filhos, que eles se entendam, que eles possam usufruir aquilo, etc. Então, é utilizar bastante dessas histórias alternativas. E essas histórias alternativas, elas só são possíveis quando eu trabalho com eles no sentido de, olha, aqui não tem verdades, tem as versões de cada um. E a versão que o seu irmão está trazendo, para ele, é legítima. Mas aqui, como mediadora, isso não está certo nem está errado. O que a gente precisa é, com base nesse passado, como é que vocês vão encontrar soluções, ou então não encontrar soluções. Se vocês não quiserem, só depende deles. E eu trabalho muito dessa forma, responsabilizando as partes. Se vocês estão aqui, decidiram participar da mediação porque vocês querem resolver. Se vocês querem resolver, essas histórias oficiais, elas têm que vir, mas a gente tem que transformá-las em histórias alternativas de quê? De soluções, de enfoque prospectivo. É como encontrar soluções para isso que está atrapalhando a vida de vocês, porque é muito comum a gente ouvir das partes. Eu quero paz, eu quero viver em paz. Tá, mas viver em paz a cada coisa que acontece, você vai lá no seu advogado e fala, vamos entrar com uma petição, vamos colocar lá na petição que em 1978 ele me chamou de vagabundo. Isso para mim, como é que você me explica isso? Porque isso para mim é meio contraditório. Você está me falando que você quer paz, a paz está aí. Agora, os seus atos para conseguir a paz, para mim, eles estão sendo... Então, eu gostaria de entender um pouquinho melhor o que é isso. Então, o que eu trabalho muito eu acho que isso tem resultado, sabe, Dani? Uhum. Gratidão. Obrigada. Ô, Ana. Pessoal, oi, tem alguém aqui? Oi, Pode Ana. falar, pode falar. Oi, Nazaré. Claro. Tudo bem, Ana? Tudo, querido. E você? Tá tudo bem, graças a Deus. Ana, eu só quero falar um pouquinho sobre a pauta objetiva e subjetiva. Eu atuei numa mediação que era um inventário, tá? Isso está mais ou menos com 2 anos. E aí havia um filho fora do casamento, que era um filho com a empregada doméstica da família. O pai já tinha falecido, a mãe tinha falecido, e a mãe do rapaz, que tinha 21 anos, já havia falecido. E foi uma investigação de paternidade quando ele já tinha 18 anos. Então não tinha um relacionamento amoroso entre ninguém dos irmãos. Todo mundo não gostava da mãe dele, que já tinha falecido, e, por consequência, não gostava dele. E aí a irmã mais velha, eles eram 7 filhos, 8 com esse rapaz, né? E aí a irmã mais velha era uma pessoa muito sensível. E ela apelou para quê? Eu iniciei falando que o pai tinha falecido, que a mãe tinha falecido, que o garoto também já estava órfão de pai e mãe, né? Então, o que nós tínhamos naquele momento, naquela mesa, era uma situação para ser resolvida, que voltar nessa pauta do que a mãe fez, do que o pai fez, talvez não construísse nada, que nós tínhamos que propor alternativa para resolver aquela situação se eles tinham concordado de participar da mediação. E o que você falou agora da responsabilidade foi o que eu fiz. E eu afaguei muito os advogados,
porque tinha um advogado do rapaz e um advogado da outra família. Os 7 filhos tinham advogado e o rapaz tinha outro advogado, o mesmo que fez a investigação da paternidade, né? E aí, quando eu afaguei bastante os 2 advogados, falei qual era o papel deles lá, desde o início, na declaração de abertura, qual era o papel dos 2 advogados, que só eles poderiam esclarecer para as partes, cliente deles, qual era o direito de cada um, qual era a obrigação de cada um, né? E também que o advogado era muito bem-vindo à mediação, fiz o afago, e aí eu criei uma estratégia para afagar os advogados. Eu sou esposa de advogado, o meu filho era advogado, há 10 anos é promotor de justiça, mas era advogado antes. Então, eu vou aquele sentimento de que advogado é um profissional como eu, que está ali para garantir o seu honorário, para participar de uma mediação. Quer dizer, esse sentimento que a gente leva, que está dentro da gente, ele sai. Ele sai, e para os advogados, se você não sente e se fala só por falar, não vai adiantar. Você tem que ter esse sentimento de que os advogados, e aí eu pelo sentimento da minha família, de ter advogados, né? E aí eu consegui apagar, e os advogados me ajudaram muito e ajudaram os clientes dele nessa mediação. E a irmã mais velha, muito sensível, ela pegou a minha deixa de dizer que tinha morrido o pai, tinha morrido a mãe, e o garoto também, de 21 anos, estava desempregado e também não tinha mais nem mãe nem pai, né? E aí esse sentimento da irmã mais velha nos ajudou, porque ela tinha muito crédito na família. Ela era mais velha, o pai morreu muito cedo, e ela assumiu a responsabilidade da harmonia dessa família. Então, ela tinha muito crédito com eles todos. E ela foi ouvida, e eu incentivei de que ela falasse mais. Eu ficava perguntando de um jeito para oportunizar ela a falar bem mais, porque a fala dela me interessava com a mediação, né? E aí nós conseguimos, em 2 sessões, nós marcamos para o dia seguinte, eu fiz uma sessão individual com o garoto, né, de 21 anos, e fiz uma sessão só com a outra família, sensibilizando da situação do garoto, e a irmã mais velha sempre me ajudou nessa situação. E nós chegamos a um acordo, e foi muito interessante, porque eles depois já não queriam que a divisão fosse igual, porque ele era filho só do pai, e eles eram filhos do pai, eram filhos do pai e da mãe, né? E a irmã mais velha entrou do mesmo jeito, explicando que aquele rapaz, ele era o com menos condição da família, não usufruiu do patrimônio do pai, porque foi reconhecido aos 18 anos, né? Quer dizer, ele foi o mais penalizado. E aí, conclusão, foi conseguido que dividisse iguais. Eles tinham um comércio grande, tinham 2 casas alugadas e tinham uma certa importância no banco. E aí, eles, assim, eu saí de lá assim com vontade de chorar no banheiro, porque foi uma coisa, e eu estava sozinha nessa mediação. E eu só faço mediação judicial, eu não faço a mediação pré-processual, porque eu faço a mediação no Sejusc, né? Família. E aí eu me senti muito vitoriosa e eu me senti muito incluída no teu livro, que você mandou pelo correio de maneira muito amorosa, e eu fiquei muito satisfeita. E você sabe que a nossa relação é do curso de mediação do CNJ, de instrutoria, né? 2010, 2011, nós fizemos curso juntas, né? Então eu tenho um grande carinho por você. E quando eu te vejo brilhar, me dá uma alegria tão grande, sabia? Eu acho que você é uma pessoa assim, iluminada, uma pessoa muito competente, muito esforçada. E eu te parabenizo por isso, também parabenizo o Christian. Achei muito legal a fala dele, uma fala com emoção, com vida, né? Como o seu livro tem muita vida, tá? Então, gente... Ô, Nazaré, querida, nossa, eu fico muito feliz com as suas palavras, viu? Você sabe também que você mora no meu coração. Eu tenho muito carinho por você. Eu fiquei muito emocionada quando você me deu o feedback do livro. Fiquei muito emocionada mesmo. Você é uma mediadora muito experiente. E quando você traz os seus casos, eu aprendo muito. Então, eu te agradeço muito. E acho que todas as pessoas que passam por mediação com você são felizardos, porque têm a oportunidade de conhecer uma excelente mediadora. Obrigada. Bondade sua. Beijo. Obrigado, pessoal. Obrigado pela participação. Agradeço mais uma vez a Ana Valéria, o Christian, nossos amigos do IBDFAN. A nossa proposta de evento é exatamente essa, é um bate-papo bem tranquilo, bem leve. Eu acho que todos já estão passando pela dificuldade da pandemia, né?
Então, a nossa proposta é oferecer esse encontro, uma troca de experiência, de conhecimento, seja de uma forma bem agradável. Espero que a gente tenha conseguido atingir esse objetivo. Muitos colegas que eu estou revendo aqui, que faz um tempinho que eu já não me comunicava, já mandei mensagem aqui no privado para alguns, participo inclusive do serviço de família, a gente não está fazendo audiência lá, então a gente não consegue mais encontrar os amigos, né? Então fica aí meu agradecimento, eu agradeço a participação de todos, convido para participarem do IBDFan, acompanhar nossas redes sociais, tá? Nosso Instagram é IBDFanDF, a gente vai divulgar os outros eventos. Sexta-feira agora teremos um evento sobre direito sistêmico, é um projeto que a gente está iniciando no IBDFan, então durante esse mês de junho e de julho, teremos toda sexta-feira lives às 10 horas da manhã sobre direito sistêmico, tá? Então fica o convite para que todo mundo participe. E fiquei o convite para acompanhar a nossa página das redes sociais e para participar do IBDFan, tá bom? Qualquer coisa pode entrar em contato com a gente no e-mail contato.ibdfandf@gmail.com e tiver alguma dúvida, como se associar, como participar, a gente responde pelo e-mail, tá? Então, para encerrar o nosso bate-papo de hoje, eu abro a palavra para o Christian, quiser dar um tchauzinho aí, a Ana Valéria, quiser finalizar, dar um oi aí, pessoal. E muito obrigado. Não, rapidinho, só agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês, de estar participando aqui com a Ana Valéria e observar a emocionante fala, né, da Nazaré, que eu acho que fecha com emoldura assim, tudo que a gente quis fazer aqui hoje, né? E é muito bonito ver a admiração que umas têm pelas outras, assim, isso foi belíssimo. Eu vou falar o quê? Eu não vou falar mais nada. A Nazaré encerrou com perfeição, né? Eu passo para a Ana Valéria e fico quietinho aqui para não atrapalhar este momento. Muito obrigado a todos e boa noite e saúde para todos também. Eu também não vou falar mais nada, só vou agradecer a cada um de vocês. Um grande abraço bem afetuoso para cada um de vocês. Fiquem bem. Obrigado, pessoal. Até a próxima.